Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Astral em Movimento. Hoje vamos falar sobre esse Mercúrio retrógrado, né, que está aí desde o dia 18 do mês, né? Eu estava já querendo falar, mas como o período é longo, estamos em tempo aí de corrigir, de aproveitar o melhor do que essa energia vem para trazer. Bom, o que significa, né? Se escuta muito falar Mercúrio retrógrado, meu Deus, tem gente que passa uma sensação de medo, de pânico, né? Já assinando embaixo, não é nada disso. Primeira coisa, vamos entender que o fenômeno físico, ele é simplesmente ótico, tá? Ele não é real. Para explicar para quem não entende, só ouve falar, né? Nossa, Mercúrio está retrógrado. Então, assim, nenhum planeta de verdade para, estaciona ou retrocede na sua órbita. Mas esse fenômeno ocorre por uma diferença de órbita do planeta e da Terra. Então, de tempos em tempos, a gente vê ali Vênus, Marte, todos os elementos ficam retrógrados, né? Mas isso não significa que não cause um impacto energético diferente. Isso causa sim. E essa energia, ela é muito forte, ela é muito real. Então vamos começar a entender essa energia. Primeiro, onde está o planeta Mercúrio e o que é que ele está fazendo nesse momento? Bom, Mercúrio, ele entrou no movimento retrógrado, como eu falei, no dia 18, certo? Ele vai ficar até o dia 11 de agosto, que no dia 11 é quando ele retoma o movimento direto. Então, é como uma costura, certo? Ele para, volta um pouco, refaz, depois todo o caminho para seguir novamente. Então, Mercúrio, ele opera a energia no nosso nível mental e de expressão. Então, nós temos essa energia comandada por ele, por Mercúrio, de conhecer, aprender, observar, pensar, chegar às conclusões, tudo isso é Mercúrio. Mas o movimento não é só esse. Na pressa, quando o movimento é rápido, porque Mercúrio ele é muito veloz, nós também precisamos de outros movimentos, que é rever, pensar melhor, pensar novamente, refletir, corrigir os erros e ter uma nova chance de aprender, porque essa é a maneira como o ser humano aprende. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação clínica, científica da neurociência e de várias outras observações. A gente precisa, para um mesmo conhecimento, um mínimo de 5 vezes o aprendizado daquilo. Então, nós já temos essa necessidade, é a maneira como nós operamos. Então, esse movimento retrógrado, ele trabalha muito esse sentido, certo? Então, as pessoas que sofrem, né, com Mercúrio retrógrado são aquelas pessoas que querem tudo muito rápido, que têm pressa das coisas. Mas, gente, é preciso revisar, refletir sempre. Se nós desejamos realmente acertar e aperfeiçoar, é preciso rever. Então, essa é a diferença da inteligência e da sabedoria. Então, a Helena Blavatsky, ela já falava uma coisa muito significativa com isso. Ela falava que a gente tem que perder mais tempo analisando aquilo que nós conhecemos do que conhecendo. Então, por exemplo, você lê um livro, você demora para ler um livro, vamos dizer ali, 3 dias. Então, você tem que ficar um período de pelo menos 15 dias, no mínimo, refletindo sobre o livro. Então, a leitura do livro é muito importante, mas a reflexão sobre aquilo é tão ou mais importante do que o próprio conhecimento. Essa é uma grande diferença, né? Então, assim, quando Mercúrio começou essa retrogradação, ele estava e ainda está na constelação de Câncer. Vamos lembrar que aqui é astrologia sideral, não a tropical, tá certo? Então, o Câncer é o sensível, emotivo. Então, quando Mercúrio passa por Câncer, a comunicação geral, ela fica mais sensível, mais emotiva e mais dramática, que são as características cancerianas de expressão. Então, o Câncer, ele rompe a linha da racionalidade. Então, as pessoas ficam muito mais afetadas pelo teor dos sentimentos que as palavras evocam do que pelo que elas representam de fato.
E a gente está vendo muito isso no nosso coletivo, né? Então tem o lado bom disso, por quê? Porque quando a causa é justa, ela desperta mais compaixão, as pessoas se engajam muito mais umas com as outras. O lado negativo é o que? É a característica dramática quando ela se torna manipuladora. Como a gente está vendo gente chorando aí em rede social, né? E também os mal entendidos, né? Onde as pessoas se magoam muito fácil por coisas que elas interpretaram às vezes diferente do teor que foi colocado ali. E elas também magoam as outras sem a intenção real, né? Sem perceber, ela acaba, porque está todo mundo muito sensível com as palavras do mundo. Com Mercúrio retrógrado em Câncer, é muito bom rever essas coisas, dar uma oportunidade para quê? Para o perdão, para ter certeza de que você tomou as atitudes corretas e procurar corrigir os seus erros. Então, Mercúrio em Câncer lhe favorece a comunicação com o quê? Com amor, com empatia, que se importa com os sentimentos alheios de verdade. Então, as palavras aqui em Câncer têm uma responsabilidade emocional muito maior ainda. E mais, uma coisa muito importante, né, com os movimentos retrógrados. Os movimentos retrógrados, eles sempre são kármicos, certo? São karmas mais individuais, né, quando são os planetas interiores, né, como Mercúrio, Vênus, Marte, ou karmas mais coletivos quando é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E também tem os asteroides, né, os outros elementos cósmicos também fazem as suas retrogradações e representam movimentos kármicos. Por exemplo, nesse momento, o asteroide Pallas, ele está retrógrado em oposição com Mercúrio. Então, reforça ainda mais. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Então, assim, o karma de Mercúrio é o mais forte para a raça humana. Por quê? Porque se trata da palavra, do pensamento e do julgamento que você faz quando você não tem conhecimento suficiente de um fato, de uma pessoa, de uma situação. Então, quando você não se aprimora com o conhecimento e você, no impulso, você já deduz, julga e fala, né? Isso é letal, é karma na certa, né? Então, você vê sem conhecer o suficiente, fala sem refletir, julga errado, magoa. Já viram esse filme? Esse é o karma mais recorrente da humanidade. Entendam assim que nós não trazemos só karmas de vidas passadas, né? Nós construímos, sem perceber, a todo momento, karmas na nossa vida. Que são o quê? Que são situações que geram uma energia negativa que ela inevitavelmente vai voltar para nós. Por isso que é importante ter essa retrogradação de Mercúrio, é uma oportunidade para a gente rever tudo isso e libertar esses karmas, certo? Então, quando acontece isso, é uma grande oportunidade. Então, o movimento retrógrado, o que ele faz? Ele distribui uma energia enorme para recuperar, revisar, repensar e corrigir. Palavras, pensamentos, julgamentos, opiniões, as atitudes, né? Então, essa energia mercurial, né, que nos rodeia. Então, assim, não é um bom momento para começar coisas novas realmente. Isso vocês vão ouvir muitos astrólogos falarem isso. Não é, mas não é que não seja bom começar coisas novas porque dá azar ou porque vai dar errado. Não é nada disso. Mas porque você vai ter que fazer um esforço maior para isso. Por quê? Porque a energia de Mercúrio, ela não está disponível para as coisas novas nesse momento. Ela está disponível para tudo isso que eu acabei de falar, que é do repensar até o corrigir, certo? Mas, claro, desde que você faça algo positivo, vai dar mais esforço, mas tudo bem, aí tá limpo. Agora, muita atenção. Quando é o contrário, né? Vai fazer uma coisa negativa, aí é karma dobrado. Por quê? Com Mercúrio retrógrado, o mental das pessoas fica muito mais atento.
Então, quando a pessoa faz uma coisa errada no Mercúrio retrógrado, a chance dela ser vista, flagrada, né, descoberta, é gigantesca, né? Então, assim, ela vai atrair uma coisa muito mais difícil de limpar dali adiante, certo? Mas é um período excelente para quê? Para você dar continuidade em coisas que estavam paradas, projetos, ideias que estavam ali na gaveta da vida, tira e dá continuidade porque é ótimo, certo? Que na pressa você acabou se acumulando do piloto automático da vida, guardou coisas importantes ali, esse é um bom momento para fazer, certo? Então, assim, essa costura, né, de Mercúrio retrógrado, ela tem dois movimentos. O primeiro movimento que a gente está vivendo agora, que vai até o dia 10, 11, que é o repensar. E depois vem o movimento do refazer. Vamos entender. Como eu falei, até o dia 10 é o repensar. O que não significa, vejam só, que a partir do dia 11, Mercúrio toma um movimento direto, sim. Só que ele vai passar por uma região que ele já tinha orbitado antes, certo? Então, é o momento do refazer. Então, essa retomada do movimento direto, ela ainda não é 100%. Então, a partir do dia 11, começa o refazer para aí sim a gente chegar no 100%. Então, vamos entender melhor esses dois movimentos. Vamos lá. Então, Mercúrio, ele começou a retroceder quando ele estava quase deixando, ele estava nos últimos 2 graus da constelação de Câncer e prontinho para entrar na constelação de Leão. Então, parou tudo. Que bom, aí vocês vão entender porque é importante, né? Porque o movimento era qual? Quando vai chegando no final de Câncer para Leão, é aquela coisa, o movimento da certeza, né? Que as pessoas estão... É isso que eu quero, cheguei aonde eu queria chegar, consegui tudo que eu esperava. Então, a pessoa ela tá cheia de certezas que, assim, muitas vezes essas certezas estão um pouco equivocadas. Então, Mercúrio, quando ele para, né, ele diz o seguinte, espera um pouco. Tem certeza que você fez mesmo tudo, né? Que você realizou tudo que você podia realizar, cumpriu bem as suas tarefas? Será que as suas decisões, elas não foram mais emocionais do que práticas e realmente aplicáveis na sua vida? Então, vamos rever para ter certeza. Aí a gente chega no movimento retrógrado. E aí a gente acaba descobrindo que tem um monte de arestas, né, que a gente poderia ter parado ali. Então, será um período bom para refazer o que você pensou que já fez na pressa emocional de realizar. Pensem bem nisso. Então, você viu, desejou, acreditou, se esforçou, procurou aprender, captou, vestiu a camisa e realizou tudo? Parabéns, ó, bato palmas para você. Então, não custa nada. Quando você rever tudo novamente, para aprimorar e para fortalecer ainda mais a sua conquista, só pode ser positivo, certo? Agora, se você não fez nada disso, esse período é um bom período, como eu falei, tira da gaveta seus projetos, começa a colocar a vida em dia. É uma oportunidade que você tem para que isso seja feito. Então você pode recuperar uma oportunidade que na pressa não deu atenção e reforçar as suas ideias e os seus ideais. Então até o dia 11 as coisas podem ficar um pouco mais lentas, né? Que elas já estão aí desde o dia 18. Então, mas para que tudo isso seja revisto, como eu falei, né? Porque vejam só, vocês sabem que eu sou terapeuta, né? Então, uma das coisas mais recorrentes, né, no tratamento de todas as problemáticas, as disfuncionalidades, é a ansiedade. Então, a ansiedade, ela está muito ancorada aonde? Na pressa. A pressa, ela se desconecta da noção do tempo. E tem até o calendário maia, né, o sincronário maia, que eu gosto muito, depois da astrologia é minha grande paixão, né? A gente acabou de começar ontem, né, um dia novo, um ano novinho em folha, né? Então eles falam muito da nossa relação com o tempo. Então Mercúrio, ele fala desse tempo que a gente tem que desacelerar muitas vezes,
para dar aquela baixa, porque senão a gente cai num jogo de pressa e de desconexão com o tempo que leva à ansiedade. A ansiedade, ela exacerba, né? Cada vez mais o desejo. Quanto mais o desejo é ampliado no ser humano, mais vem a energia da raiva, aí vai o barril de pólvora, né? Para explodir tudo isso não demora nada. Então, fazer as coisas devagar é uma grande conquista, sem pressa, com capricho, sem brigar com tempo nenhum. Essa é a energia que está disponível até o dia 11. Então, a partir do dia 11, e que vai até o dia 26 de agosto, é o período do refazer, certo? E aprimorar ainda mais. Porque, lembra que eu falei, Mercúrio ele retoma o movimento direto, mas ele vai estar passando pela mesma região que ele já voltou antes. Então, por isso que eu falo que é a costura, né? Que a agulha volta e vem para fazer um arremate. Então, a partir do dia 26, sim, vai abrir realmente uma nova fase, já muito mais preparada, certo? Para a entrada na constelação de Leão. Porque aquela certeza que estava lá atrás no dia 18, é mesmo tudo isso que eu quero, tentem se lembrar, certo? Puxar na memória quais as convicções, as certezas, as determinações, os objetivos que vocês estavam no dia 18 e como que vocês vão estar quando chegar ali no dia 26 de agosto, certo? Então ali está muito mais preparado, porque entrar em Leão é muito forte, gente, é um período de grandes embates, certo? Ainda maiores, a gente está achando que está vendo o caos no mundo, né? Um bate-boca com um, outro fala, não se mete aqui onde você não é chamado, mas eu que mando no mundo, a gente está vendo isso. Mas Câncer fala, tudo isso está vindo de um lugar muito emocional. Então essa retrogradação, esse refazer, é para parar, arrefecer os ânimos e refazer de uma maneira melhor. Porque aí quando chegar em Leão, porque assim, embates como esses que a gente está vendo hoje, em Leão, vira uma guerra de fato. Então tem que entrar em Leão mais costurado emocionalmente, que é o que está acontecendo agora. Então vai entrar em Leão, Mercúrio, no dia 27 de agosto, certo? Que a gente vai ver ali um período longo, que a constelação de Leão é bem maior do que a de Câncer, né? Então Mercúrio passa mais dias ali. Aí eu vou, em outros vídeos, falando um pouco mais para vocês como viver melhor essa energia de Mercúrio em Leão. Então, durante essa fase, né, do zigue-zague de Mercúrio, ele vai fazer essa oposição com Palas Atena, como eu disse, que ela faz o quê? Ela ilumina a inteligência com mais sabedoria. Então, essa é a intenção energética do universo nesse momento. Então, especialmente para influenciar mais positivamente as figuras que exercem poder na Terra. Mas o microcosmo não é diferente do macrocosmo. Tudo aquilo que a gente observa no mundo, critica e quer fazer melhor, começa a fazer na nossa própria vida. Porque se a gente olhar com bastante atenção, esses conflitos eles estão se espelhando de alguma maneira na vida de todos, certo? Então vamos lá, fazer essa lição de casa, tá? De Mercúrio. O que é? Rever, reaprender, repensar e corrigir com honesta humildade os nossos erros. Tá bom, pessoal? Então eu quero finalizar mais esse vídeo e dar 2 recados importantes aqui para vocês. Quem gosta de viajar, eu faço viagens terapêuticas desde 1999, né? Juntando grupos, eu gosto muito de ir para Minas, né, para as montanhas aqui do Brasil, ou de ir para a praia, né, fazer assim, acho que um ambiente de praia, o mar é muito terapêutico. E eu vou fazer agora em outubro, de 2 a 5 de outubro, um retiro com passeios, com piquenique na praia, vai ter passeio de barco. Eu vou com mais 2 terapeutas fazer uma imersão ali para misturar um pouco de tudo. Acho que a gente precisa recalibrar as nossas energias com um presencial de qualidade. Quando a gente dá qualidade para o tempo, ele é como um arco-íris, né?
aquela luzinha que vira um monte de cores. Parece que assim aquilo durou um ano. Esse é o nosso objetivo. Então, quem quiser saber mais informações, eu deixo aqui embaixo as minhas redes sociais, onde eu estou colocando vídeos informativos, né, para quem quiser saber. O segundo recado é sobre os meus livros, né? Eu estou com 2 livros publicados recentemente. Como eu tenho ascendente em escorpião, né? 8 e 80, 2 ascendentes, escorpião e Ofiucos, né? Então eu fiz um livro pequenininho, fininho, que é um livro terapêutico, que é esse, o livro das afirmações. Então ele tem físico, né? No site da editora, já está na Amazon também, para quem não está no Brasil e quer comprar. E eu acabei de lançar o e-book dele, para quem gosta de e-book, tá? Então é só entrar em contato comigo, lá nas minhas redes também tem. Então, 880, né? O meu 80, né? Meu livro de quase uma vida, né? De trabalho com astrologia sideral, que é o livro Astrologia Sideral, aqui é a Identidade da Alma, um livro de quase 500 páginas, ali tem um estudo profundo sobre as constelações, assim, dá para você pegar o seu mapa à vontade e abrir o livro, porque ali tem explicação sobre todas as posições que você pode olhar ali no seu mapa e se orientar melhor. Falo também das estrelas fixas, da Lilith, da cauda e da cabeça do dragão, os mestres, né, Ofiucos de Órion, tem muita coisa ali para quem gosta de astrologia. Tá bom, pessoal? Então, fiquem aí com uma boa energia de Mercúrio, pensem aí nos nossos conselhos, reflitam bem e até o próximo vídeo. Abraços estelares.